Gênesis capítulo número 31. Nesse capítulo, nós vemos aqui que os filhos de Labão, eles não estavam satisfeitos com as riquezas que Jacó havia construído nas terras de seu pai. Versículo 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. E o próprio Labão não tratava Jacó da mesma maneira, ou seja, a relação entre eles havia se estremecido. Verso 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Em meio então a tudo isso, Deus disse a Jacó que ele devia voltar para Canaã e que ele estaria sempre com Jacó. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo e lhes disse, versículo 5, lhes disse: Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E então ele diz a elas que ela sabe do todo o empenho que ele fez em servir o pai delas e que Labão o tem enganado. E mudou o salário dele por 10 vezes, mas Deus sempre esteve com ele. E disse como o anjo lhe mostrou em sonho como Labão estava fazendo. Verso 12. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Mesmo com as trapaças e ganâncias de Labão em roubar Jacó, Deus abençoou o seu servo. O Senhor não está limitado às circunstâncias humanas. Ele mostra a Jacó que não importa o que acontecesse, ele o abençoaria. Fica ainda mais claro com o passar do tempo que não era necessário enganar seu irmão nem seu pai. O Senhor então lhe diz, verso 13: Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Raquel e Lia concordam em irem junto, versos 17 e 18. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Então Labão foi avisado da fuga de Jacó, e depois de 7 dias de jornada, ele alcançou a montanha de Gileade. À noite, Deus fala com Labão, verso 24. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Quando Labão então encontrou Jacó, ele lhe disse, versos 26, 27 e 28. E disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste e levastes minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. E diz que Deus falou com ele, verso 29. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Aí Labão então ele revista as tendas à procura de seus ídolos. Verso 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Jacó se ira com Labão, verso 36. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão?
qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Labão era um senhor injusto e havia explorado muito a Jacó em seu desabafo. A gente vê do verso 38 a 42, o patriarca deixa muito claro tudo que sofreu e quanto dano assumiu para se manter em companhia dele nos 20 anos que havia trabalhado. Jacó teve seu salário mudado 10 vezes por Labão, perceber que os animais do genro serem mais férteis do que o dele. Jacó reconhece que, se não fosse Deus, ele não teria coisa alguma, pois a ganância e maldade de Labão lhe tirariam tudo. Verso de número 42. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho de minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Dos versículos 43 ao 55, temos aí a aliança entre Labão e Jacó, versos 43 e verso 44. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso te fazer hoje e essas minhas filhas aos filhos que elas te deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Jacó tomou uma pedra e erigiu uma coluna. E os irmãos tomaram mais pedras e fizeram um montão ao lado. Então disse Labão, verso 48, e disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. Jacó oferece um sacrifício na montanha, versículo 54. Ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo 55. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. E com a leitura desse versículo, nós encerramos o capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.